Li estava sonolento e sentiu que estava escuro ao redor. Ele apenas ouviu vagamente uma velha voz do lado de fora dizendo: "Parabéns, Sr. Jian, sua esposa está grávida. Mas sua esposa é velha, este bebê deve ser cuidado." "Obrigado, Dr. Liu." Li ficou cada vez mais sonolento e adormeceu novamente. Em um piscar de olhos, vários meses se passaram. Li já entendia sua situação atual. Ele era na verdade um feto. Sua mãe era Jian Li e seu pai Jian Dahai era um empresário. O casal teve 3 filhos, mas eram todos meninas. Jian Dahai esperava desesperadamente que esse bebê fosse um filho. Li ficou acordado por um curto período de tempo e passou a maior parte do tempo dormindo. Não se sabia quanto tempo tinha passado, mas Li sentiu como se houvesse uma força empurrando-o para baixo. Ele entendeu imediatamente. Provavelmente foi o dia do parto. Então, Li pulou com toda a sua força. Uau! Um grito alto. Li nasceu. A parteira correu para anunciar a boa notícia. "Parabéns, mestre, parabéns, é um jovem mestre com pênis." Recompensa, uma grande recompensa. Jian Dahai ficou muito feliz quando ouviu isso. Ele também era velho e tinha um filho, e sua excitação estava além das palavras. Li chorou por um tempo e se sentiu cansado, então fechou os olhos. Logo depois de fechar os olhos, atordoado, Li parecia estar na escuridão sem fim. Na escuridão, Li realmente viu vagamente um grande sol, uma lua de sangue e um buraco negro. Esses 3 corpos celestes estavam pendurados no céu. Li estava no centro dos 3 corpos celestes neste momento. Ele olhou para cima. Na verdade, havia um palácio magnífico e imponente acima de sua cabeça, de pé no vazio. À distância, os 3 corpos celestes pareciam estar guardando o palácio. O palácio estava se aproximando e Li podia ver vagamente as palavras na placa do palácio. Mas estava muito embaçado e não podia ser visto claramente. Onde é esse lugar? Li olhou para si mesmo. Ele não estava mais no estado de um bebê, mas como uma bola de névoa, flutuando no vazio. Estou me tornando uma ilusão. Li tentou flutuar até o palácio. Na verdade, funcionou. Ele flutuou lentamente e veio para o lado de fora do palácio. Ele viu a pia batismal na placa do palácio. Li não reconheceu essas 4 palavras. No entanto, quando ele viu essas 4 fontes desconhecidas, de repente ele entendeu o significado dessas 4 palavras em sua consciência profunda. Templo de Artes Marciais. Li sabia o nome do palácio. Quando Li tentou entrar no palácio, ele descobriu que não conseguia nem subir as escadas do lado de fora do palácio. Parecia que uma força invisível o bloqueava. Li agora voltou a si. Este foi provavelmente o seu dedo de ouro. Era uma pena que ele não pudesse entrar no Templo de Artes Marciais. Então Li só pôde olhar para os 3 corpos celestes no vazio. Esses 3 corpos celestes eram tão únicos que era difícil para as pessoas não notá-los. Ele olhou para cima e olhou para o sol. Uma mensagem imediatamente surgiu em sua mente. Contemplar o sol aumenta seu físico. Li estava em dúvida e olhou para a lua de sangue e o buraco negro. Contemplar a lua de sangue aumenta sua compreensão. Contemplar o buraco negro aumenta seu espírito. Li estava pensativo. Osso, compreensão e espírito são os talentos de todos. E os talentos são fixos e não podem ser alterados. Mas contanto que você visualize esses 3 corpos celestes, você pode realmente aumentar esses 3 talentos. Li imediatamente entendeu que grande oportunidade era essa. Ele imediatamente tentou visualizar o sol. Li olhou para o sol e começou a delinear a forma do sol em sua mente. Agora Li só podia ver um sol vago. Mas, mesmo assim, levaria muito tempo para visualizar completamente o sol em sua mente. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não sei quanto tempo demorou. Li finalmente visualizou o sol. Estrondo. Visualizou o sol em sua mente. Mas em um instante, Li sentiu como se estivesse em uma chama sem fim. Dor. Li sentiu uma dor sem fim.
foi a dor de ser queimado vivo. No entanto, o tempo foi muito curto. Em um instante, ele desapareceu em cinzas. Shua. Li abriu os olhos. Ele olhou em volta com alguma dúvida. Ele ainda era um bebê, deitado no berço, e havia uma empregada ao lado dele. A empregada ocasionalmente tirava uma soneca no berço. Estou bem. Li deu um suspiro de alívio. Era doloroso visualizar o sol. Mesmo pensando nisso agora, Li se sentiu aterrorizado e até tinha um traço de medo no fundo de seu coração. No entanto, Li também sabia que esta era a sua maior oportunidade. Não importa o quão doloroso fosse, ele tinha que suportar. Além disso, visualizar o sol só causaria dor e ele não morreria. Pensando nisso, Li cerrou os dentes e fechou os olhos novamente. Shua. Com certeza, Li voltou para o espaço do Templo de Artes Marciais. Ele já tinha alguns palpites. Este espaço do Templo de Artes Marciais é provavelmente o espaço de sua consciência. Ele pode entrar ou sair daqui a qualquer momento. Li olhou para o sol no céu e finalmente cerrou os dentes e continuou a visualizar. Ainda dói. Li ainda não conseguia segurar nem por um segundo e deixou o espaço de consciência em um instante. Mas Li estava determinado e voltou ao espaço da consciência de novo e de novo, continuando a visualizar o sol. 1, 2, 3 vezes. Não sei quantas vezes já passou. O osso da raiz aumenta. Uma linha de pequenas palavras apareceu na frente de Li. Ao mesmo tempo, um painel ilusório apareceu na frente de Li. Osso da raiz, 1. Compreensão, 1. Espírito, 3. Estes são seus 3 dados de talento. O normal é 1. Todos os 3 dados excederam 1, o que significa que seu talento não é ruim, melhor do que as pessoas comuns. Especialmente espírito, muito melhor do que as pessoas comuns. Visualizar o sol é doloroso, então que tal visualizar a lua de sangue e o buraco negro? Li ainda queria experimentar. Então, ele tentou visualizar a lua de sangue. De repente, Li parecia estar no gelo e na neve, e uma dor muito fria atingiu instantaneamente seu coração. Assim como visualizar o sol, Li não conseguiu segurar nem por um segundo, e sua consciência entrou em colapso e saiu do espaço de consciência. O último foi visualizar o buraco negro. Isso foi ainda mais aterrorizante. Li parecia ter sido esmagado em pó por uma força aterrorizante, finalmente, desmaiou e saiu do espaço da consciência. Osso, compreensão e espírito podem ser aumentados visualizando os 3 corpos celestes. No entanto, o aumento específico ainda precisa ser testado. Li estava pensativo. Em um piscar de olhos, mais de 3 meses se passaram. Hoje é o banquete de 100 dias de Li. Mestre Jian não era mesquinho e convidou parentes e amigos, e até montou um buffet para entreter toda a cidade. Mesmo os mendigos podem ter uma boa refeição, desde que digam algumas palavras auspiciosas. Parabéns, Mestre Jian. O jovem mestre ficou tão forte. De acordo com a cartomante Li no leste da cidade, é inestimável. Muitas pessoas estavam provocando Li. Li no berço estava com preguiça de prestar atenção. Ele já tem um novo nome, que foi dado pela cartomante Li no leste da cidade. Tem um único nome Yao. Disse que esta palavra é inestimável. O Sr. Jian ficou feliz e recompensou a cartomante Li com 10 taéis de prata. Li estava cansado e a Sra. Jian carregou Li de volta para casa. Xiaolu, na verdade, eu prefiro chamá-lo de Jian Fan, apenas uma pessoa comum para o resto de sua vida. Xiaolu é o apelido de Li, o que significa que seu corpo é tão forte e saudável quanto um tigre. Li balançou a cabeça quando ouviu. Jian Fan não é um nome comum. Qualquer um que se atreva a chamar esse nome não é uma pessoa comum. Em comparação, Jian Ao, um nome tão orgulhoso, não parece ser grande coisa. Depois que Jian Ao comeu e bebeu o suficiente, ele entrou no espaço da consciência. Osso da raiz, 4. Compreensão, 1. Espírito, 3. Jian Ao viu seus 3 dados de talento atuais e não houve mudança na compreensão e no espírito.
E o osso da raiz aumentou de 1 para 4, um aumento de 0,3. Quase 0, um aumento a cada mês. Quanto a saber se esses dados de 0,1 são menores ou maiores, Jian Ao não está claro. Porque ele não pode sentir o quão grandes são as mudanças em seu corpo. A única sensação é que seu corpo é relativamente saudável e forte. 3 meses após o nascimento, Jian Ao não ficou doente. Isso pode estar relacionado ao aumento de seu osso radicular. 3 meses depois, o teste de Jian Ao chegou ao fim. Ele também compreende a velocidade do aumento dos 3 talentos de visualização de corpos celestes. Agora há um trade-off. No futuro, os 3 talentos aumentarão uniformemente ou todos os esforços serão feitos para aumentar um talento. Isso precisa ser pensado com cuidado. Jian Ao ainda não entende muito bem o que esses 3 talentos representam. No caso de não entender, o aumento médio é o mais seguro. Estou há apenas 3 meses e não consigo descobrir o que esses 3 talentos representam. Espere até que eu possa falar e depois pergunte sobre os 3 talentos indiretamente. Nesse momento, posso reformular o plano de crescimento dos 3 talentos. Então Jian Ao fez um plano para visualizar um corpo celeste a cada 10 dias. Seu osso raiz, compreensão e talento espiritual estão crescendo constantemente. Du Juan e Chique são as 2 empregadas de Jian Ao. Jian Dahai teve um filho na velhice e adorava Jian Ao. Ele o segurou em suas mãos por medo de deixá-lo cair, e segurou-o em sua boca por medo de derretê-lo. Mas mesmo com tanto amor, aos olhos de Du Juan e Chique, o temperamento de Jian Ao era muito calmo. Para uma criança de 1 ano e 3 meses de idade, a palavra calma pode ser um pouco abrupta. Mas não é abrupto quando usado em Jian Ao. Neste momento, Jian Ao, vestindo calças abertas, estava nos degraus, olhando atentamente para um grupo de guerreiros que estavam trabalhando duro abaixo. Eles eram os guardas da mansão Jian. Eles eram todos guerreiros recrutados por Jian Dahai a um preço alto. Jian Ao não perturbou esses guardas. Ele não fez muito barulho. E esses guardas pareciam estar acostumados com isso e não ficaram surpresos. Jian Ao parecia muito sério, mas não importa o quão maduro ele fosse, ele tinha apenas 1 ano de idade. Então Jian Ao respirou fundo e disse à empregada, "Eu quero fazer xixi." "Ok, jovem mestre." Du Juan e Chique correram para abraçar Jian Ao e se agacharam no chão. Jian Ao fechou os olhos de vergonha. Depois de fazer xixi, Jian Ao concentrou sua atenção e os dados apareceram na frente dele. Osso da raiz, 8. Compreensão, 5. Espírito, 7. Este é o resultado do trabalho árduo de Jian Ao por 1 ano. Cada talento aumentou em 0,4. Entre os 3 talentos, os dados do osso raiz são os mais altos. Talvez por causa do aumento do osso da raiz, Jian Ao tem um grande corpo e quase nunca ficou doente, nem mesmo um resfriado. O corpo é obviamente muito melhor do que seus pares. E com o crescimento da compreensão e do espírito, Jian Ao também experimentou alguns benefícios. Por exemplo, o crescimento do espírito deixa Jian Ao cheio de energia todos os dias. Mesmo que esteja cansado, ele pode se recuperar rapidamente após um descanso. Então, o crescimento da compreensão torna a memória de Jian Ao mais forte. Embora ele não possa dizer que tem memória fotográfica, desde que tenha visto algo, ele pode mais ou menos se lembrar. Portanto, Jian Ao começou a aprender a ler com 1 ano de idade e sabia muitas palavras em poucos meses. Jian Ao ainda não entendia o que estava acontecendo com seus ossos da raiz. Mas ele também tinha alguns palpites, a maioria dos quais relacionados às artes marciais. O lugar onde Jian Ao estava se chamava Kanshin. Não havia dinastia ou país aqui. Kanshin era administrado pela mansão do Lorde da cidade, e a mansão do Lorde da cidade era afiliada a Huang Tianzong. Huang Tianzong era uma seita de artes marciais. Este era um mundo onde as artes marciais floresciam. Jian Ao observou os guardas da mansão Jian por um longo tempo. Embora ele adivinhasse que os ossos da raiz estavam relacionados às artes marciais, ele ainda tinha que perguntar claramente. Du Juan, vá e peça ao tio Pan para vir. Sim, jovem mestre.
Liu Pan era um homem velho na mansão Jian e o capitão dos guardas. Quando ele era jovem, ele seguiu Jian Dahai para fazer negócios. Ele salvou Jian Dahai várias vezes e tinha um relacionamento profundo com a mansão Jian. Portanto, até Jian Ao teve que chamar Liu Pan de tio. Jovem mestre, você está procurando por mim? Liu Pan era um homem corpulento com corpo musculoso e uma aura forte. Tio Pan, eu quero perguntar, o que é osso da raiz? Osso da raiz. Liu Pan ficou um pouco assustado. Embora Jian Ao seja muito jovem, com apenas 1 ano de idade, todos da mansão Jian sabem que o jovem mestre é precoce. Portanto, Liu Pan pensou um pouco e respondeu, jovem mestre, o osso da raiz pode ser entendido como a qualificação para as artes marciais. Quanto melhor o osso da raiz, mais fácil é praticar artes marciais. Por exemplo, algumas pessoas nascem com poderes extraordinários, que é um osso raiz muito especial. Uma vez que pratiquem artes marciais, eles terão uma vantagem maior do que as pessoas comuns. Há também pessoas que praticam artes marciais por 10 anos, mas sua aptidão física não é tão boa quanto aquelas que praticam artes marciais por 1 ano. Essa é a diferença no osso da raiz. Jian Ao estava pensativo. Isso está basicamente de acordo com seu palpite. A partir disso, o papel da compreensão também pode ser deduzido. Com boa compreensão, o efeito da prática de alguns movimentos de artes marciais será melhor. Outras pessoas só conseguem se lembrar depois de lê-lo 3 vezes, mas pessoas com boa compreensão podem se lembrar depois de lê-lo uma vez e podem até tirar inferências dele. Quanto ao espírito, não sei qual é o papel que ele tem por enquanto. Tio Pan, posso praticar artes marciais? Jian Ao perguntou. Jovem mestre, é claro que você pode praticar artes marciais, mas não agora. Embora o treinamento em artes marciais deva ser cultivado desde tenra idade, você não pode ser muito jovem. Você deve ter pelo menos 6 anos para começar a praticar artes marciais, caso contrário, vai machucar seu corpo. 6 anos de idade. Jian Ao franziu a testa. Ele tem apenas um pouco mais de 1 ano de idade agora. 6 anos de idade? Levará cerca de 5 anos. Tio Pan, então eu tenho 6 anos, posso praticar artes marciais com você? Jian Ao perguntou novamente. Jovem mestre, quais são minhas habilidades agrícolas? Se eu te ensinar, isso vai te atrasar. Quando você atingir a idade de praticar artes marciais, com certeza pagarei muito dinheiro para convidar um professor famoso para ensiná-lo. No entanto, não importa o quão bom seja o famoso professor, ele não pode se comparar a Huang Tianzong. Os olhos de Jian Ao brilharam. Claro que ele conhecia Huang Tianzong. Como posso me juntar à seita Wangtian? Isso é difícil. A seita Wangtian não recruta discípulos publicamente, mas depende de recomendações. Os guerreiros que recomendaram lugares são principalmente da mansão do Lorde da cidade, ou ex-discípulos da seita Wangtian, etc. Quando você crescer, saberá a situação específica perguntando ao mestre. Jian Ao acenou com a cabeça. Obrigado, tio Pan. Jian Ao se despediu e voltou para casa com Dujuan e Chique. Dujuan, Chique, você sai, eu vou ficar sozinho por um tempo. Sim, jovem mestre. Jian Ao resolveu as palavras de Liu Pan. Tanto a raiz quanto a compreensão são indispensáveis para o treinamento de artes marciais. No entanto, a compreensão é invisível e intangível, enquanto a raiz é diferente. O primeiro requisito para o treinamento em artes marciais é a raiz. Se a raiz for forte, significa que a pessoa é um gênio e será naturalmente valorizada. Então, nos próximos anos até os 6 anos de idade, não vamos nos preocupar com o espírito por enquanto. Devemos nos concentrar em melhorar a raiz e a compreensão, e nos esforçar para melhorar muito a raiz e a compreensão. A raiz determina o limite inferior de um artista marcial. Portanto, devemos passar 10 meses por ano visualizando o sol para melhorar a raiz. Os 2 meses restantes devem ser visualizando a lua de sangue para melhorar a compreensão. Jian Ao fez um plano para melhorar seu talento nos próximos anos. No entanto, isso não é suficiente. Ele deve encontrar uma maneira de entrar na seita Wangtian.
Embora ele não soubesse como conseguir um lugar na seita Wangtian, sua experiência em sua vida anterior lhe disse que a reputação às vezes é muito importante. Com uma grande reputação, ele naturalmente atrairá a atenção. Embora Jian Ao não pudesse praticar artes marciais antes dos 6 anos de idade, há muitas maneiras de espalhar sua reputação. Uma das maneiras é muito adequada para Jian Ao. Isso é copiar. Embora este mundo seja governado por artes marciais, poesia e canções também são influentes. Jian Ao vem da era da explosão de informações. Os famosos poemas que foram transmitidos ao longo dos tempos estão todos em sua memória. Apenas copiá-los casualmente é suficiente para espalhar sua reputação. 5 anos se passaram em um piscar de olhos. No verão quente, muitas pessoas se reuniram no portão da mansão Jian. No entanto, estes são basicamente literatos e estudiosos. Esses literatos e estudiosos esperavam ansiosamente do lado de fora da mansão Jian sob o sol escaldante. Alguns comerciantes estrangeiros ficaram surpresos ao ver essa cena e perguntaram aos habitantes locais: quem é a mansão Jian? Por que há tantos estudiosos se reunindo e esperando do lado de fora da mansão Jian? Os moradores olharam para os comerciantes e responderam complacentemente: forasteiros, certo? Todos estão esperando pelos últimos poemas do jovem mestre da mansão Jian. Poemas? Jovem mestre da mansão Jian? Espere, será que o prodígio de Kenshin, Jian Ao, que é conhecido por conhecer literatura com 1 ano de idade, escrever poemas aos 3 anos e espalhar poemas em centenas de cidades? Sim, parece que você também ouviu falar do nome do jovem mestre Jian Ao. Os mercadores estrangeiros ficaram bastante surpresos. Ele tinha ouvido falar do nome de Jian Ao como uma criança prodígio em outras cidades, mas ele realmente não acreditava que fosse verdade. Afinal, era muito ultrajante. Era raro uma criança de alguns anos ser capaz de escrever poemas, mas não era inédito. Mas era incrível que os poemas pudessem ser transmitidos de geração em geração. Então podemos ir à mansão Jian para pedir um poema? O poema do jovem mestre Jian custa 100 de ouro. E isso depende da sorte. Ninguém foi capaz de pedir um poema da mansão Jian nos últimos meses. 100 de ouro? Essa criança prodígio vale a pena. Vamos tentar a sorte. Comerciantes de outros lugares caminharam em direção à mansão Jian. Neste momento, na mansão Jian, a empregada do Huan estava relatando a Jian ao jovem mestre: agora mesmo um comerciante estrangeiro estava disposto a pagar 200 moedas de ouro para pedir um novo poema ao jovem mestre. Não. Jian ao acenou com a mão e recusou sem qualquer hesitação. Ele não estava com falta de dinheiro. A mansão Jian também não estava com falta de dinheiro. Nos últimos anos, para fazer um nome para si mesmo, ele até usou alguns métodos de publicidade para aumentar seu valor para 100 moedas de ouro. Um poema custa 100 moedas de ouro. Quão caro é isso? Mas quanto mais caro for, mais pessoas migram para ele. Há algum guerreiro poderoso vindo para a mansão Jian? Jian Ao perguntou. Mestre, não. Mas o mestre recrutou alguns guardas. Jian Ao ficou um pouco desapontado. Jian Ao agora sabe em que nível esses guardas estão. Eles não estão à altura do padrão. Ele quer praticar artes marciais, e esses guardas definitivamente não são adequados. Nos últimos anos, o nome de Jian Ao como uma criança prodígio se espalhou cada vez mais, e sua fama se tornou cada vez maior. Infelizmente, não importa o quão famoso ele seja, ele ainda não atraiu a atenção de Huang Tianzong. Sem mencionar a aceitação de Jian Ao em Huang Tianzong. Ele esperou alguns anos, mas nenhum guerreiro poderoso queria aceitá-lo como discípulo. Osso da raiz, 6, 8. Compreensão, 2, 5. Espírito, 1, 7. Jian Ao tem agora mais de 6 anos. 5 anos se passaram, e seus dados do osso raiz foram próximos de 7, e sua compreensão excedeu 2, 5. Apenas seu espírito não aumentou. Se você olhar apenas para os dados, seu osso raiz é quase 7 vezes maior que o de uma pessoa comum. Com um osso de raiz tão forte, qual será o efeito quando ele começar a praticar artes marciais? Infelizmente,
Jian Ao não sabia o quão rápido ele praticaria artes marciais com 7 vezes o osso raiz. Afinal, ele seguiu estritamente a advertência de Liu Pan e nunca praticou artes marciais antes dos 6 anos de idade. No entanto, ele agora tem mais de 6 anos. Ele pode começar a praticar artes marciais. Mas as artes marciais precisam de alguém para guiá-lo, e é melhor ser capaz de adorar um professor famoso. Durante este período, Jian Ao pediu a seu pai que pedisse alguém para encontrar um professor famoso. Não sei se há alguma novidade. Mestre, o mestre pediu que você fosse até lá e disse que há notícias sobre adorar um mestre. Nesse momento, Chique correu com suor na cabeça. Há alguma notícia? Vamos lá. Jian Ao estava impaciente e imediatamente pediu a Chique que liderasse o caminho para ver Jian Dahai. Meu filho presta homenagem ao pai. Jian Ao correu para a sala de estar, mas curvou-se respeitosamente quando viu Jian Dahai. Vendo Jian Ao se curvando como um pequeno adulto, Jian Dahai sorriu. Xiaolu, sente-se. Você não quer encontrar um professor famoso para praticar artes marciais? Por ser muito jovem, sua mãe está relutante em deixá-lo sair de casa, então você só pode encontrar um professor famoso em Kenshin. Existem muitos professores famosos em Kenshin que estão dispostos a aceitar discípulos, mas há muito poucos que têm a cota de recomendação da seita Wangtian. Seu pai gastou muito dinheiro, mas só lhe deu o status de discípulo interior do Salão de Artes Marciais da Torre Negra. Salão de Artes Marciais da Torre Negra? Jian Ao conhece Kenshin muito bem. Este Salão de Artes Marciais da Torre Negra é um dos 7 famosos salões de artes marciais em Kenshin. O proprietário Zhao Eita também é um dos principais mestres de Kenshin. Disse que os ancestrais de Zhao Eita já foram membros de alto nível da seita Wangtian, então ele tem a cota de recomendação e pode recomendar que algumas pessoas entrem na seita Wangtian. Além disso, Jian Ao também entende que o status de um discípulo interior não é fácil. As escolas de artes marciais geralmente aceitam alunos como aprendizes. Após 3 meses, eles serão observados por sua qualidade. Se eles não conseguirem fazer nenhuma conquista em 3 meses, serão expulsos da escola. Depois de 3 meses, se eles atenderem aos requisitos da escola, eles serão admitidos como discípulos externos. Depois de se tornar um discípulo externo da escola, eles precisam observar seu caráter, progresso no treinamento de artes marciais, etc. por muitos anos. Os melhores deles podem se tornar discípulos internos. Jian Dahai conseguiu um lugar para Jian Ao como um discípulo interior em uma única etapa. Isso deve ter custado muito. Pai, quanto custou? Jian Ao perguntou. Não custou muito, apenas alguns milhares de moedas de ouro. No entanto, a Escola de Artes Marciais da Torre Negra tem alguma cooperação comercial, e eu dei ao meu pai alguns dos lucros. Jian Ao estava pensativo. Obviamente, a segunda condição é a chave. Jian Dahai é quase o homem mais rico de Kenshin, e seu negócio é muito grande. Esse lucro não deve ser pequeno. Xiao Hu, seu pai só pode lutar para que você seja um discípulo interior, mas se você pode ser recomendado por Zhao Eita para se juntar à seita Wangtian depende de você. Zhao Eita também prometeu que, desde que você atenda aos requisitos dele, ele definitivamente lhe dará a cota de recomendação. Jian Ao acenou com a cabeça. Quanto a quais são os requisitos, ele sabe sem perguntar. Para um guerreiro, há apenas um requisito. Isso é talento. Apenas aqueles com talento incomparável serão recomendados por Zhao Eita para se juntar à seita Wangtian. Pai, quando posso me tornar um discípulo? Basta escolher um dia auspicioso. Tudo bem. Jian Ao seguiu o arranjo de Jian Dahai. 3 dias depois é um dia auspicioso. Jian Dahai convidou todas as figuras proeminentes da cidade para testemunhar Jian Ao se tornando um discípulo de Zhao Eita. Jian Ao veio ao Salão de Artes Marciais da Torre Negra e conheceu Zhao Eita. Este Zhao Eita, como seu nome sugere, é extremamente corpulento e forte, como uma verdadeira torre de ferro. Discípulo Jian Ao, eu presto meus respeitos ao mestre. Jian Ao prostrou-se respeitosamente e realizou a cerimônia de aprendizado. Todos parabenizaram. Parabéns ao mestre Zhao, você tem um bom discípulo.
Nosso jovem mestre Jian Ao é um prodígio bem conhecido. Um poema vale 100 moedas de ouro. Hoje ele entrou no Salão de Artes Marciais da Torre Negra e embarcou nas artes marciais. Ele definitivamente terá um futuro brilhante. Parabéns ao Sr. Jian, parabéns ao mestre Zhao. No entanto, quando alguém parabeniza, naturalmente haverá alguém que não está feliz. Alguns dos inimigos do Salão de Artes Marciais da Torre Negra zombaram. Até sussurrou, Zhao Eita aceitou Jian Ao para cooperar com a família Jian nos negócios, e ele era um discípulo interno. Artes marciais não é como poesia. Se você não tem talento, não importa o quanto você tente, é inútil. Talvez a aceitação de Jian Ao por Zhao Eita hoje seja uma grande piada no futuro. Sim, embora Jian Ao seja uma criança prodígio, ele só é talentoso em poesia. Artes marciais? Isso é outro assunto. Ouvi dizer que Jian Ao foi para a recomendação de Huang Tianzong de Zhao Eita. Se ele não tem talento em artes marciais, Zhao Eita lhe dará a recomendação de Huang Tianzong? No entanto, não importa o quanto os outros falassem, Zhao Eita estava muito calmo, sempre sorrindo e cumprimentando as pessoas que assistiam à cerimônia. A cerimônia de aprendizagem acabou e as pessoas que assistiam à cerimônia foram embora. Jian Ao ficou. Zhao Eita olhou para Jian Ao e disse com um sorriso, Jian Ao, hoje você se torna meu 9º discípulo e ainda tem 8 irmãos e irmãs mais velhos. Jian Ao olhou para os 8 guerreiros ao lado dele. 6 homens e 2 mulheres. Olá, irmãos e irmãs mais velhos. Jian Ao saudou os 8 irmãos e irmãs mais velhos. Ele tinha apenas 6 anos de idade, e seu olhar sério fez com que as 8 pessoas se sentissem muito interessantes. Jian Ao, ouvi dizer que você é uma criança prodígio. Você pode escrever poemas aos 3 anos de idade e agora pode obter 100 moedas de ouro para cada poema. No entanto, praticar artes marciais não é como recitar poemas e compor ensaios. Requer talento. Se você não tem talento, mesmo que trabalhe duro, não conseguirá muito na prática de artes marciais. E um dos talentos mais importantes é o seu osso raiz. O mestre precisa tocar seus ossos para ver como está o osso da raiz. Jian Ao acenou com a cabeça e disse, obrigado, mestre. Ok, aguente firme. Zhao Eita estendeu um par de mãos grandes como um leque de folha de palmeira, levantou Jian Ao diretamente e depois sacudiu-o suavemente. Rachadura, rachadura. Os ossos por todo o corpo de Jian Ao fizeram um som nítido e até continuaram tocando. 1, 2, 3, 4. Ele continuou tocando por 13 vezes. Jian Ao sentiu que seus ossos estavam prestes a ser sacudidos. Acontece que o toque ósseo é tão doloroso que não é de admirar que Zhao Eita tenha pedido que ele suportasse. Havia algo estranho nos olhos de Zhao Eita. Uma criança comum de 6 anos teria chorado se fosse abalada assim. E Jian Ao poderia realmente se conter para não chorar? Tudo bem. Zhao Eita colocou Jian Ao no chão. Um discípulo ao lado dele disse com alguma surpresa, mestre, agora mesmo os ossos do irmão Júnior Jian Ao fizeram 13 barulhos. Zhao Eita também ficou muito satisfeito. Sim, são realmente 13 anéis. Aceitei tantos discípulos como meu mestre, mas nunca vi nenhum discípulo que pudesse tremer 13 vezes. Jian Ao, você tem uma base muito boa. No entanto, isso é apenas tocar os ossos e tem apenas um certo valor de referência. O primeiro estado do treinamento de artes marciais é o estado de Qi Sangue. Você deve primeiro cultivar o Qi e o Sangue. Quanto mais rápido você desenvolver Qi e Sangue, maior será o seu talento, entendeu? Discípulo entende, por favor, ensine, domine as habilidades. Ok, eu vou te ensinar a técnica de nutrição do Sangue Dai primeiro. Esta é uma das técnicas básicas de Qi e Sangue coletadas por Huang Tianzong. É muito adequado para lançar as bases. Jian Ao se sentiu revigorado. Eu posso finalmente praticar artes marciais. Sem distrações, ele ouviu atentamente a técnica de nutrição de Sangue Dai ensinada por Zhao Eita. Depois de ouvi-lo várias vezes e com orientação de Zhao Eita, Jian Ao basicamente entendeu. Afinal, embora seu entendimento não seja tão bom quanto de Zheng Gu, ainda é superior a 2, 5,
muito superior ao das pessoas comuns. Jian Ao foi para a sala silenciosa para praticar artes marciais sozinho. Para as pessoas comuns praticarem artes marciais, a primeira dificuldade é cultivar Qi Sang. Todo mundo tem Qi Sang, mas geralmente está escondido no corpo. Somente praticando Qigong e usando meios especiais é que esse Qi Sang ocultos podem ser reunidos novamente. Isso é sangue nutritivo. Quanto tempo você acha que levará para o irmão Júnior Jian ao recuperar sua energia e sangue? Neste momento, o irmão Sênior 6 falou de repente. Quanto mais rápido você puder aumentar o Qi e o sangue, maior será o seu talento. Este é o consenso de muitos guerreiros. Os ossos do irmão Júnior Jian Ao podem tremer 13 vezes, então seus ossos definitivamente não são ruins. Estimo que levará no máximo 3 dias para desenvolver Qi e sangue. O quinto irmão mais velho falou. 3 dias? O quinto irmão Júnior é conservador. Sinto que posso aumentar minha energia e sangue em 2 dias. Entre nossos 8 discípulos, o mais rápido é o irmão Sênior 3. Levou apenas 2 dias para acumular Qi e sangue. Embora o irmão Júnior Jian Ao possa tremer 13 vezes, ele ainda é jovem, afinal. Ele pode nem ser capaz de nutrir Qi e sangue em Dai. Eu nem sei como cultivar Qi e sangue em 2 dias, é difícil. Não importa o que aconteça, contanto que você possa cultivar sua energia e sangue dentro de 7 dias, isso é bom. Pelo menos você pode se tornar um discípulo interior. Os 8 discípulos conversaram muito. Eles são todos discípulos internos do Salão de Artes Marciais da Torre Negra. Eles ainda valorizam muito a reputação de discípulos internos. Eles também sabiam que Jian Ao havia entrado na seita interna e estava mais ou menos relacionado à família Jian. Não se trata realmente de talento para entrar pela porta interna. Se o talento de Jian Ao for muito pobre, isso definitivamente arrastará para baixo o Salão de Artes Marciais da Torre Negra e a reputação de discípulos internos como eles no futuro. Agora eles só esperam que Jian Ao possa ter pelo menos metade dos talentos dos discípulos internos. Agora mesmo, o mestre tocou os ossos e os sacudiu 13 vezes, o que também os deixou expectantes. Zhao Eita parecia muito calmo e disse calmamente, você deveria cuidar mais de Jian Ao no futuro. Ele tem apenas 6 anos e ainda é uma criança. Sim, mestre. Uma criança de 6 anos se torna seu irmão mais novo? A escola de artes marciais da Torre Negra quase se tornou uma piada nos círculos de artes marciais da cidade. Os discípulos partiram um após o outro. Zhao Eita também suspirou. Ele também estava desamparado. O desenvolvimento da escola de artes marciais da Torre Negra não é muito bom. Especialmente em termos de dinheiro, restringiu o desenvolvimento da escola de artes marciais da Torre Negra. Se possível, Zhao Eita não gostaria de aceitar uma criança de 6 anos como discípulo interior. Mas Jian Dahai deu demais. Ele não podia recusar. Isso é tudo, ele ainda é uma criança, afinal. Com os recursos financeiros da família Jian, desde que seu talento não seja tão ruim, ele pode empurrar Jian Ao para o nível Mingjin, e isso não será considerado uma desgraça para a escola de artes marciais. Quanto à cota recomendada por Huang Tianzong, Zhao Eita sabia muito bem que isso era para verdadeiros gênios. Não importa quanto dinheiro a família Jian tenha, eles não podem comprar um local tão recomendado. Neste momento, Jian Ao estava sozinho na sala silenciosa, tentando fazer algumas poses complicadas de acordo com a técnica de nutrição do Sangue Dai. Essas posturas ajudam a nutrir o Qi e o sangue. Ele não sabia por que essas posturas podiam nutrir Qi e sangue. Mas este é o professor Zhao Eita, então ele não pode estar errado. Todos os guerreiros vêm passo a passo assim. Quanto a quando o Qi e o sangue podem ser nutridos, depende dos ossos. Meus ossos são quase 7 vezes mais fortes que os de uma pessoa normal. Quando serei capaz de nutrir meu Qi e sangue? Jian Ao também se sentiu um pouco desconfortável. O tempo passou aos poucos. Jian Ao sentiu-se todo dolorido. Especialmente ficar em uma posição por muito tempo o deixava muito desconfortável. Mas Jian Ao cerrou os dentes e persistiu. Praticar artes marciais não é tão fácil e a dor é insignificante.
Se você não pode persistir nisso, então não pratique artes marciais. Em um piscar de olhos, 1 hora se passou. Jian Ao estava segurando por 1 hora e todo o seu corpo estava extremamente dolorido. Nesse momento, ele sentiu vagamente um traço de calor jorrando de todos os lugares de seu corpo. Jian Ao ficou chocado com essa mudança, mas depois ficou em êxtase. Qi Sang? Eu desenvolvi Qi Sang agora. De acordo com as instruções anteriores de Zhao Eita, esse calor semelhante a um cabelo deve ser Qi Sang. Jian Ao continuou a sentir o calor sem fim e começou a mover Zhou Tian de acordo com a técnica de nutrição de Sang Dai. 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos. Jian Ao carregou 9 semanas no total. Estrondo. Jian Ao sentiu-se todo abalado. O calor no corpo aumentou instantaneamente e já havia uma leve sensação de queimação. Esta é a onda de Qi Sang. O Dai Yang Shui Gong, contanto que você possa mover Qi Sang por 9 ciclos, significa que você entrou no primeiro nível de Qi Sang. Jian Ao calculou o tempo. 3 horas se passaram. 1 hora para nutrir Qi Sang, 2 horas para entrar no primeiro nível de Qi Sang. Mesmo que Jian Ao não soubesse a situação do treinamento de artes marciais de outras pessoas, ele poderia adivinhar 1 ou 2. Essa velocidade deve ser muito rápida. Isso deve estar na categoria de gênio. No entanto, Jian Ao não sabia o quão talentoso ele era. Vá perguntar ao mestre. Jian Ao não pensou em esconder seu talento. Se ele quisesse se juntar à seita Wang Qian, ele teria que fazer o possível para mostrar seu talento. Quanto maior o talento, melhor. Escondendo seu talento? Isso só atrasaria o tempo de treinamento em artes marciais. Além disso, ele é apenas uma criança de 6 anos agora. O que uma criança diz não será questionado. Se ele mostrou a aparência de um gênio desde a infância, não importa o quão incrível ele seja no futuro, ele será aceito pelos outros. Pensando nisso, Jian Ao parou de transportar seu Qi Sang, saiu da sala silenciosa e foi direto para Zhao Eita. Zhao Eita estava instruindo vários discípulos internos no salão de artes marciais. No salão de artes marciais da Torre Negra, apenas os discípulos internos podem obter orientação regular de Zhao Eita. Quanto aos discípulos externos ou estudantes de artes marciais, Zhao Eita basicamente designa alguns discípulos para se tornarem professores para guiá-los, e ele mesmo não fornece orientação. Mestre. Jian Ao veio ao salão de artes marciais e viu vários irmãos e irmãs mais velhos praticando artes marciais. Jian Ao, você praticou o Kung Fu nutritivo de Sang Dai durante toda a tarde, e suas mãos e pés ficaram doloridos e fracos. Isso é normal. Acontece com todo mundo pela primeira vez. Mas não desista e persevere. Mesmo que você tenha tempo depois de voltar, você tem que continuar praticando. Seus ossos tremeram por 13 vezes, e seus ossos ainda estão bons. Se você continuar, poderá nutrir sua energia e sangue em poucos dias. Zhao Eita viu o rosto de Jian Ao coberto de suor e ofegante. Ele deve ter praticado muito. Qualquer pessoa que pratique Kung Fu de sangue nutritivo pela primeira vez se sentirá muito desconfortável e todo o seu corpo ficará dolorido e dolorido. Mas ele não queria que Jian Ao relaxasse por causa da dor, então ele o encorajou. Mestre, parece que desenvolvi Qi Sang. Jian Ao sabia que seu mestre havia entendido mal, então ele disse isso diretamente. Quieto! A sala de apresentações de artes marciais, que estava barulhenta agora, de repente ficou quieta neste momento. Os irmãos e irmãs que estavam competindo entre si e praticando artes marciais olharam para Jian Ao ferozmente. Suas expressões estavam extremamente chocadas. O que eles ouviram? Jian Ao recuperou sua energia e sangue? Quanto tempo se passou? São apenas 3 horas. Shua. Zhao Eita levantou-se abruptamente, olhando para Jian Ao com olhos penetrantes, e sua voz até tremeu. Jian Ao, o que você disse? Você desenvolveu Qi Sang? Quando Jian Ao viu a reação de todos, ele imediatamente soube que era capaz de aumentar sua energia e sangue agora. Essa velocidade provavelmente foi muito chocante. Mestre, você pode verificar, o discípulo não tem certeza. Não adianta falar mais.
Jian Ao ainda pediu a Zhao Eita para investigar pessoalmente. Ok, tente mover o sangue. Zhao Eita segurou a mão de Jian Ao. Jian Ao também começou a transportar qi e sangue. Com essa transferência, a energia e o sangue em seu corpo tornaram-se como um grande rio, roncando sem parar. Na verdade, o som é muito pequeno e você realmente não pode ouvi-lo se não prestar muita atenção. Mas o salão de artes marciais estava extremamente silencioso no momento, e todos eram artistas marciais, então, naturalmente, todos ouviram. Qi e sangue são como marés, correndo como um grande rio. É realmente uma grande habilidade que nutre o sangue do rio. Esse sangue é tão forte. Foram apenas 3 horas, mas a energia e o sangue desenvolvidos são tão fortes. Parece que meu irmão mais novo está bem de saúde e tomou muitos tônicos desde a infância. Claro, meu irmão mais novo é o jovem mestre da mansão Jian. Com os recursos financeiros da mansão Jian, é normal que ele tenha uma base física tão forte. Mas isso é incrível. Lembro-me de que o terceiro irmão mais velho levou 2 dias para aumentar sua energia e sangue. Este já era o mais rápido entre nossos irmãos mais velhos. Mas e o irmão mais novo? Demorou apenas 3 horas. O talento do irmão mais novo está além da imaginação. Desta vez, nossa escola de artes marciais encontrou um tesouro. Enquanto muitos discípulos internos ficaram chocados, eles também ficaram animados. Existem apenas 9 discípulos internos no Salão de Artes Marciais da Torre Negra, incluindo Jian Ao. Na verdade, não há competição interna. Afinal, todo mundo sabe que, mesmo com o status de Jian Ao, ele não despreza o histórico familiar da escola de artes marciais. Pelo contrário, quanto mais talentoso Jian Ao for, maiores serão suas conquistas no futuro e mais benéfico será para eles. Afinal, eles são os irmãos e irmãs mais velhos de Jian Ao. Eu não esperava que depois de tantos anos, eu finalmente encontrasse uma pessoa talentosa. Zhao Eita também estava muito feliz. Ok, é isso por hoje. Você pode sair primeiro. Jian Ao vai ficar aqui por enquanto. Ao ouvir isso, muitos discípulos souberam imediatamente que o mestre iria abrir um pequeno fogão para Jian Ao. Mas isso é normal. Foi assim que eles vieram aqui em primeiro lugar. Então todos parabenizaram Jian Ao e deixaram a academia de artes marciais. Logo, Jian Ao e Zhao Eita eram as únicas 2 pessoas que restavam na sala de apresentações de artes marciais. Zhao Eita olhou atentamente para Jian Ao e perguntou em voz profunda: Jian Ao, quantos Zoutian você carregou na sala silenciosa? Jian Ao sabia que não podia escondê-lo de Zhao Eita e, além disso, não tinha intenção de escondê-lo. 9. Depois de carregar 9 semanas, você entrou no primeiro nível do reino de Qi e Sangue. Não é de admirar que o Qi e o Sangue sejam tão poderosos. Zhao Eita estava pensativo. É genial levantar Qi e Sangue em um dia, mas não é impossível. Mas um dia não apenas cultiva Qi e Sangue, mas também transporta 9 céus e entra no primeiro nível do reino de Qi e Sangue, que é diferente. Completamente 2 conceitos. Além do mais, Jian Ao ainda não atingiu o limite. Jian Ao, você está aqui para carregar a energia e o sangue, e deixe os servos voltarem e informarem a Jian que você está praticando artes marciais pela primeira vez hoje. Eu quero assistir pessoalmente. Posso voltar mais tarde. Lembre-se, tente o seu melhor para carregar Qi e sangue até que seu corpo não possa mais suportá-lo. Eu quero ver seus limites. Zhao Eita mandou embora muitos discípulos apenas para ver o limite de Jian Ao. Sim, mestre. Jian Ao continuou a transportar Qi e sangue. 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, 5 domingos. O tempo passou aos poucos. Quase mais 2 horas se passaram antes que Jian Ao parasse. Ele sentiu que era difícil mover um dedo por todo o corpo. Deitado no chão respirando pesadamente. Mestre, este discípulo atingiu seu limite. Quantas semanas mais você carregou? Discípulo apenas carregou por quase mais 11 semanas. Jian Ao disse com sinceridade. 11 Zoutian. Se você adicionar os 9 Zoutian anteriores, são 20 Zoutian.
O coração de Zhao Eita ficou chocado. 20 Zhoutian. Quão terrível é isso? Um guerreiro comum do Qi do Reino do Sangue só pode mover 2 ou 3 Zhoutian por dia. E quanto a Jiao? 20 Zhoutian completos, quase 7 vezes mais do que uma pessoa comum. Jiao, não diga a ninguém que você pode mover 20 Zhoutian todos os dias. Mestre, por que isso? Jiao estava muito confuso. Jiao, você ainda é jovem e não entende a maldade dos corações humanos. Em suma, você está certo em ouvir seu mestre. As pessoas comuns podem mover 2 ou 3 Zhoutian todos os dias. Pessoas com melhores qualificações podem mover 5 ou 6 Zhoutian todos os dias. Mesmo Du Futian, que é conhecido como o primeiro gênio de vários grandes salões de artes marciais, só pode mover 9 Zhoutian todos os dias. Mas você pode mover 20 Zhoutian por dia e não usou banhos medicinais. Se você adicionar banhos medicinais, o número de vezes que você move o Zhoutian pode aumentar. E mover o Zhoutian uma vez aumentará seu Qi Sangue. Em outras palavras, sua velocidade de aumento de Qi Sangue é pelo menos o dobro da de Du Futian. Com tanto talento, você é um gênio absoluto, mesmo na seita Wangtian. Os olhos de Jian Ao brilharam. Mestre, posso me juntar à seita Wangtian? O objetivo de Jian Ao sempre foi se juntar à seita Wangtian. Zhao Eita também sabia disso. Então, Zhao Eita não se importou. Um gênio como você certamente pode se juntar à seita Wangtian. No entanto, você ainda é muito jovem e acabou de atingir o estágio de Qi Sangue. Se você for para a seita Wangtian, você só pode ser um discípulo externo e não receberá nenhum recurso de treinamento. Você pode ficar no salão de artes marciais com o ensino cuidadoso de seu mestre. Definitivamente será melhor do que ficar na seita externa da seita Wangtian. Quando você chegar ao estágio Ajin, seu mestre irá recomendá-lo à seita Wangtian e entrar diretamente na seita interna. Somente discípulos internos podem ser considerados verdadeiros discípulos da seita Wangtian. Jian Ao parecia estar pensando em algo. Ele sabia que os ancestrais de Zhao Eita eram funcionários de alto escalão da seita Wangtian e sabia tudo sobre algumas das situações da seita Wangtian. Parecia ser verdade. O discípulo seguirá o arranjo do mestre. A propósito, o mestre tem uma receita de banho medicinal aqui. Volte e peça ao Sr. Jian para providenciar um banho medicinal para você todos os dias. Os materiais medicinais desta receita são muito caros, mas sua família já é financeiramente forte, então não deve ser problema. Você também pode comprar alguns suplementos alimentares, como o ginseng de 100 anos. Se você não se importa em gastar dinheiro, quanto mais, melhor. O reino do Qi e do Sangue é um palco para estabelecer as bases, concentrando-se em nutrir o Qi e o Sangue. Quanto mais vigoroso o Qi e o Sangue, melhor. E banhos medicinais, suplementos alimentares, etc. podem aumentar seu Qi e base sanguínea. Jian Ao pegou a receita do banho medicinal. Essa receita é realmente muito preciosa. Mas Zhao Eita deu diretamente a Jian Ao, o que também aprofundaria a relação mestre-discípulo. Obrigado, mestre. Jian Ao pegou a receita e saiu do salão de artes marciais. A empregada do Huan estava esperando do lado de fora do salão de artes marciais. Jian Ao estava se segurando no salão de artes marciais agora, mas agora, quando viu do Huan, seu corpo imediatamente amoleceu e caiu nos braços de do Huan. Ele não queria se mexer de jeito nenhum. Volte rapidamente e dê a receita à governanta e peça a ele que prepare um banho medicinal para mim. Sim, mestre. Du Huan imediatamente carregou Jian Ao para a carruagem e correu em direção à mansão Jian. Zhao Eita estava instruindo vários discípulos internos no salão de artes marciais. No salão de artes marciais da Torre Negra, apenas os discípulos internos podem obter orientação regular de Zhao Eita. Quanto aos discípulos externos ou estudantes de artes marciais, Zhao Eita basicamente designa alguns discípulos para se tornarem professores para guiá-los, e ele mesmo não fornece orientação. Mestre. Jian Ao veio ao salão de artes marciais e viu vários irmãos e irmãs mais velhos praticando artes marciais. Jian Ao, você praticou o Kung Fu nutritivo de Sang Dai durante toda a tarde, e suas mãos e pés ficaram doloridos e fracos. Isso é normal.
Acontece com todo mundo pela primeira vez. Mas não desista e persevere. Mesmo que você tenha tempo depois de voltar, você tem que continuar praticando. Seus ossos tremeram por 13 vezes, e seus ossos ainda estão bons. Se você continuar, poderá nutrir sua energia e sangue em poucos dias. Zhao Eita viu o rosto de Jian Ao coberto de suor e ofegante. Ele deve ter praticado muito. Qualquer pessoa que pratique Kung Fu de sangue nutritivo pela primeira vez se sentirá muito desconfortável e todo o seu corpo ficará dolorido e dolorido. Mas ele não queria que Jian Ao relaxasse por causa da dor, então ele o encorajou. Mestre, parece que desenvolvi Qi Sangue. Jian Ao sabia que seu mestre havia entendido mal, então ele disse isso diretamente. Quieto! A sala de apresentações de artes marciais, que estava barulhenta agora, de repente ficou quieta neste momento. Os irmãos e irmãs que estavam competindo entre si e praticando artes marciais olharam para Jian Ao ferozmente. Suas expressões estavam extremamente chocadas. O que eles ouviram? Jian Ao recuperou sua energia e sangue? Quanto tempo se passou? São apenas 3 horas. Shua. Zhao Eita levantou-se abruptamente, olhando para Jian Ao com olhos penetrantes, e sua voz até tremeu. Jian Ao, o que você disse? Você desenvolveu Qi Sangue? Quando Jian Ao viu a reação de todos, ele imediatamente soube que era capaz de aumentar sua energia e sangue agora. Essa velocidade provavelmente foi muito chocante. Mestre, você pode verificar, o discípulo não tem certeza. Não adianta falar mais. Jian Ao ainda pediu a Zhao Eita para investigar pessoalmente. Ok, tente mover o sangue. Zhao Eita segurou a mão de Jian Ao. Jian Ao também começou a transportar Qi Sangue. Com essa transferência, a energia e o sangue em seu corpo tornaram-se como um grande rio, roncando sem parar. Na verdade, o som é muito pequeno e você realmente não pode ouvi-lo se não prestar muita atenção. Mas o salão de artes marciais estava extremamente silencioso no momento, e todos eram artistas marciais, então, naturalmente, todos ouviram. Qi Sangue são como marés, correndo como um grande rio. É realmente uma grande habilidade que nutre o sangue do rio. Esse sangue é tão forte. Foram apenas 3 horas, mas a energia e o sangue desenvolvidos são tão fortes. Parece que meu irmão mais novo está bem de saúde e tomou muitos tônicos desde a infância. Claro, meu irmão mais novo é o jovem mestre da mansão Jian. Com os recursos financeiros da mansão Jian, é normal que ele tenha uma base física tão forte. Mas isso é incrível. Lembro-me de que o terceiro irmão mais velho levou 2 dias para aumentar sua energia e sangue. Este já era o mais rápido entre nossos irmãos mais velhos. Mas e o irmão mais novo? Demorou apenas 3 horas. O talento do irmão mais novo está além da imaginação. Desta vez, nossa escola de artes marciais encontrou um tesouro. Enquanto muitos discípulos internos ficaram chocados, eles também ficaram animados. Existem apenas 9 discípulos internos no Salão de Artes Marciais da Torre Negra, incluindo Jian Ao. Na verdade, não há competição interna. Afinal, todo mundo sabe que, mesmo com o status de Jian Ao, ele não despreza o histórico familiar da escola de artes marciais. Pelo contrário, quanto mais talentoso Jian Ao for, maiores serão suas conquistas no futuro e mais benéfico será para eles. Afinal, eles são os irmãos e irmãs mais velhos de Jian Ao. Eu não esperava que depois de tantos anos, eu finalmente encontrasse uma pessoa talentosa. Zhao Eita também estava muito feliz. Ok, é isso por hoje. Você pode sair primeiro. Jian Ao vai ficar aqui por enquanto. Ao ouvir isso, muitos discípulos souberam imediatamente que o mestre iria abrir um pequeno fogão para Jian Ao. Mas isso é normal. Foi assim que eles vieram aqui em primeiro lugar. Então todos parabenizaram Jian Ao e deixaram a academia de artes marciais. Logo, Jian Ao e Zhao Eita eram as únicas 2 pessoas que restavam na sala de apresentações de artes marciais. Zhao Eita olhou atentamente para Jian Ao e perguntou em voz profunda: Jian Ao, quantos Zhou Tian você carregou na sala silenciosa?
Jian Ao sabia que não podia escondê-lo de Zhao Weitei, além disso, não tinha intenção de escondê-lo. 9. Depois de carregar 9 semanas, você entrou no primeiro nível do reino de Qi Sang. Não é de admirar que o Qi e o Sang sejam tão poderosos. Zhao Weitei estava pensativo. É genial levantar Qi e Sang em um dia, mas não é impossível. Mas um dia não apenas cultiva Qi e Sang, mas também transporta 9 céus e entra no primeiro nível do reino de Qi e Sang, que é diferente. Completamente dois conceitos. Além do mais, Jian Ao ainda não atingiu o limite. Jian Ao, você está aqui para carregar a energia e o sangue, e deixe os servos voltarem e informarem a Jian que você está praticando artes marciais pela primeira vez hoje. Eu quero assistir pessoalmente. Posso voltar mais tarde. Lembre-se, tente o seu melhor para carregar Qi e Sang até que seu corpo não possa mais suportá-lo. Eu quero ver seus limites. Zhao Weitei mandou embora muitos discípulos apenas para ver o limite de Jian Ao. Sim, mestre. Jian Ao continuou a transportar Qi e Sang. 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, 5 domingos. O tempo passou aos poucos. Quase mais 2 horas se passaram antes que Jian Ao parasse. Ele sentiu que era difícil mover um dedo por todo o corpo. Deitado no chão respirando pesadamente. Mestre, este discípulo atingiu seu limite. Quantas semanas mais você carregou? Discípulo apenas carregou por quase mais 11 semanas. Jian Ao disse com sinceridade. 11 Zhoutian. Se você adicionar os 9 Zhoutian anteriores, são 20 Zhoutian. O coração de Zhao Weitei ficou chocado. 20 Zhoutian. Quão terrível é isso? Um guerreiro comum do Qi do reino do sangue só pode mover 2 ou 3 Zhoutian por dia. E quanto a Jian Ao? 20 Zhoutian completos, quase 7 vezes mais do que uma pessoa comum. Jian Ao, não diga a ninguém que você pode mover 20 Zhoutian todos os dias. Mestre, por que isso? Jian Ao estava muito confuso. Jian Ao, você ainda é jovem e não entende a maldade dos corações humanos. Em suma, você está certo em ouvir seu mestre. As pessoas comuns podem mover 2 ou 3 Zhoutian todos os dias. Pessoas com melhores qualificações podem mover 5 ou 6 Zhoutian todos os dias. Mesmo Du Futian, que é conhecido como o primeiro gênio de vários grandes salões de artes marciais, só pode mover 9 Zhoutian todos os dias. Mas você pode mover 20 Zhoutian por dia e não usou banhos medicinais. Se você adicionar banhos medicinais, o número de vezes que você move o Zhoutian pode aumentar. E mover o Zhoutian uma vez aumentará seu Qi e Sang. Em outras palavras, sua velocidade de aumento de Qi e Sang é pelo menos o dobro da de Du Futian. Com tanto talento, você é um gênio absoluto, mesmo na seita Wangtian. Os olhos de Jian Ao brilharam. Mestre, posso me juntar à seita Wangtian? O objetivo de Jian Ao sempre foi se juntar à seita Wangtian. Zhao Weitei também sabia disso. Então, Zhao Weitei não se importou. Um gênio como você certamente pode se juntar à seita Wangtian. No entanto, você ainda é muito jovem e acabou de atingir o estágio de Qi e Sang. Se você for para a seita Wangtian, você só pode ser um discípulo externo e não receberá nenhum recurso de treinamento. Você pode ficar no salão de artes marciais com o ensino cuidadoso de seu mestre. Definitivamente será melhor do que ficar na seita externa da seita Wangtian. Quando você chegar ao estágio Ajin, seu mestre irá recomendá-lo à seita Wangtian e entrar diretamente na seita interna. Somente discípulos internos podem ser considerados verdadeiros discípulos da seita Wangtian. Jian Ao parecia estar pensando em algo. Ele sabia que os ancestrais de Zhao Weitei eram funcionários de alto escalão da seita Wangtian e sabia tudo sobre algumas das situações da seita Wangtian. Parecia ser verdade. O discípulo seguirá o arranjo do mestre. A propósito, o mestre tem uma receita de banho medicinal aqui. Volte e peça ao Sr. Jian para providenciar um banho medicinal para você todos os dias. Os materiais medicinais desta receita são muito caros, mas sua família já é financeiramente forte, então não deve ser problema. Você também pode comprar alguns suplementos alimentares, como o ginseng de 100 anos.
Se você não se importa em gastar dinheiro, quanto mais, melhor. O reino do Qi e do sangue é um palco para estabelecer as bases, concentrando-se em nutrir o Qi e o sangue. Quanto mais vigoroso o Qi e o sangue, melhor. E banhos medicinais, suplementos alimentares, etc. podem aumentar seu Qi e base sanguínea. Jian Ao pegou a receita do banho medicinal. Essa receita é realmente muito preciosa. Mas Ao Eita deu diretamente a Jian Ao, o que também aprofundaria a relação mestre-discípulo. Obrigado, mestre. Jian Ao pegou a receita e saiu do salão de artes marciais. A empregada do Huan estava esperando do lado de fora do salão de artes marciais. Jian Ao estava se segurando no salão de artes marciais agora, mas agora, quando viu do Huan, seu corpo imediatamente amoleceu e caiu nos braços de do Huan. Ele não queria se mexer de jeito nenhum. Volte rapidamente e dê a receita à governanta e peça a ele que prepare um banho medicinal para mim. Sim, mestre. Du Huan imediatamente carregou Jian Ao para a carruagem e correu em direção à mansão Jian. Jian Ao está de volta. Ser segurado nos braços de um cuco. Há muito tempo a água quente na casa e também está encharcada de materiais medicinais preciosos. Este é o banho medicamentoso preparado pelo Sr. Jian, e tudo está pronto. Jian Ao ainda nem queria se mover. Carregá-lo por 20 semanas de uma só vez era realmente cansativo e era quase o seu limite. Magpie, teste rapidamente a temperatura da água. Du Huan abraçou Jian Ao, mas Magpie não o deixou assumir, mesmo que quisesse. Mesmo que existam apenas 2 empregadas pessoais em torno de Jian Ao, essas 2 empregadas pessoais também estão competindo entre si. Du Huan abraçou Jian Ao e cuidadosamente tirou as roupas de Jian Ao. Então Du Huan também tirou a roupa. Jian Ao ainda era muito jovem, então a empregada tinha que segurar Jian Ao toda vez que ele tomava banho. Desta vez, Du Huan naturalmente teve a oportunidade de se banhar com Jian Ao em seus braços. A pega estava com muita inveja, mas não teve escolha a não ser esperar do lado de fora. Jian Ao ainda é uma criança e todo o seu corpo é branco e macio. Sendo abraçado pelo cuco, a nefrita estava perfumada e Jian Ao não era tímido. Da infância à idade adulta, ele foi servido assim por 2 empregadas. No entanto, este é um banho medicinal, não um banho comum. Du Huan abraçou Jian Ao e sentou-se no balde de água quente, mas ela não soube o que fazer por um tempo. Apenas sente-se assim e não se mova. Jian Ao falou. Ele não pode se mover agora. Isso porque carregá-lo por 20 semanas é muito exaustivo. Mas agora que ele tem um banho medicinal, ele pode repor seu consumo. Claro, também é necessário continuar a transportar Qi e sangue. Portanto, Jian Ao começou a usar a técnica de nutrição de sangue Dai novamente para transportar Qi e sangue. Desta vez, Jian Ao se moveu muito lentamente. No entanto, os banhos medicamentosos têm um efeito. Um traço de calor sobe no corpo, e o calor vem do banho medicinal. Jian Ao sentiu que a dor e a fadiga por todo o corpo pareciam ter sido muito aliviadas, e o fluxo de calor estava ficando cada vez maior, nutrindo todas as partes de seu corpo. No entanto, Jian Ao não se atreveu a movê-lo muito rápido. Quanto mais rápido Qi e o sangue forem transportados, mais Qi e sangue serão aumentados, mas o consumo será maior. Jian Ao está agora em fase de recuperação e não deve consumir muito. Mestre, este é o tônico que eu pedi para você preparar para você. Disse que é muito eficaz para quem pratica artes marciais. Nesse momento, a empregada Magpie veio com uma tigela de sopa. Tônico. Os olhos de Jian Ao brilharam quando ele ouviu isso. Então, a pega alimentou Jian Ao pouco a pouco com uma colher. Enquanto bebia uma tigela de tônica, Jian Ao sentiu cada vez mais calor em seu corpo, e até mesmo todo o seu corpo estava extremamente quente. Jian Ao sabia que havia chegado a hora, então ele não controlava mais a velocidade de transporte de Qi e sangue e continuou a transportar Qi e sangue. 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, 5 domingos. Desta vez, Jian Ao passou mais 2 horas carregando 5 semanas. Talvez ele ainda pudesse carregá-lo, mas Jian Ao pensou que estava quase pronto. Se ele continuar a carregá-lo,
seu corpo sofrerá algum dano. Este banho medicinal mais tônico realmente funciona. Originalmente, meu limite era de 20 semanas por dia, mas agora chegou a 25 semanas. E este não é o limite. Os ossos da raiz de outras pessoas não podem crescer, mas os meus podem continuar a crescer. Enquanto eu continuar a visualizar o grande sol, meus ossos da raiz só ficarão cada vez mais fortes, e eu posso carregá-lo em um dia. Mais domingos. Jian Ao estava extremamente animado. Du Huan e Madipi ajudaram Jian Ao a limpar seu corpo e Jian Ao foi para a cama. Ele está muito cansado hoje. No entanto, Jian Ao não dormia. A noite era o momento mais importante para praticar. Zumbido. Jian Ao fechou os olhos e entrou no templo Yanwu no fundo de sua consciência. Ele olhou para cima e viu o grande sol no céu. Ainda não há mudança neste grande dia no céu. Nos últimos anos, Jian Ao não tem relaxado por um dia e meditará profundamente em sua consciência todas as noites. Enquanto ele contemplar o grande sol, suas raízes continuarão a melhorar. Jian Ao ainda não sabe o que isso significa. Há também luas de sangue e buracos negros. Jian Ao também examinou livros antigos, mas não havia registro de luas de sangue ou buracos negros. Minhas habilidades básicas já são muito fortes, mas o mestre disse que há gênios ainda mais incríveis em Huang Tianzong. Minhas habilidades básicas estão longe de ser as melhores e tenho que continuar trabalhando duro. Jian Ao sabe muito bem que existe o céu fora do mundo e existem pessoas fora do mundo. Ele nunca será complacente. Ser capaz de fortalecer continuamente seus ossos era uma oportunidade tão grande que ninguém mais poderia pedir, então como ele poderia relaxar? Então, Jian Ao começou a contemplar o grande sol novamente. Visualizar o grande sol é doloroso, mas fortalece os ossos. Não importa o quão doloroso fosse, Jian Ao teve que perseverar. Além disso, contemplar o grande sol em sua consciência é realmente equivalente a descansar. Ainda melhor do que dormir. Ao longo dos anos, Jian Ao está acostumado a usar visualização em vez de dormir. No dia seguinte, Jian Ao acordou de sua visualização. Este é quase o seu relógio biológico. Todas as manhãs, por volta das 7 horas, Jian Ao acordava automaticamente.